Joana d'Arc, uma camponesa analfabeta do interior da França, no século XV, que alegou ouvir vozes de santos e liderou o exército francês na Guerra dos 100 Anos. O que leva uma adolescente sem experiência militar a se tornar o centro do maior conflito de sua época? Fé, estratégia, loucura ou pura coragem? Hoje, vamos desvendar o enigma de Joana, não só a santa ou a heroína, mas a jovem que mudou o destino de uma nação. Para entender Joana d'Arc, precisamos primeiro mergulhar no caos absoluto em que ela nasceu e cresceu. Imagine uma França medieval, marcada por incertezas, medo e destruição. As pessoas viviam sob constante ameaça, sem saber se suas casas estariam de pé no dia seguinte. O cotidiano era dominado pelo som de sinos de alarme, pelas notícias de invasões e pelo medo constante de perder tudo a qualquer momento. O país estava dividido, humilhado e quase irreconhecível, devastado pela longa e brutal Guerra dos 100 Anos. Vilarejos inteiros foram abandonados, campos férteis transformados em terras arrasadas e famílias separadas pela violência e pelo desespero. A França, outrora poderosa, parecia à beira do colapso total. O norte do país estava sob domínio inglês, com cidades importantes ocupadas e saqueadas. O rei francês havia sido deserdado, forçado ao exílio, e muitos temiam que a França se tornasse apenas mais uma província do Império Inglês. O orgulho nacional estava em ruínas, e a população sentia-se abandonada por seus líderes. Enquanto isso, os nobres franceses brigavam entre si, cada um buscando proteger seus próprios interesses, mesmo que isso significasse trair o país. As disputas internas enfraqueciam ainda mais a resistência, tornando quase impossível qualquer esperança de união ou vitória. Foi nesse cenário sombrio que Joana nasceu, em Domremy, uma pequena aldeia frequentemente atacada e saqueada. Para ela e seus vizinhos, a violência era parte da rotina, e a esperança parecia um luxo distante. A infância de Joana foi marcada pelo sofrimento, mas também pela resiliência de um povo que se recusava a desistir. O Delfim Carlos, herdeiro legítimo ao trono, estava isolado, sem recursos e sem forças para reagir. Cercado de inimigos e traidores, ele parecia incapaz de liderar a França rumo à salvação. E foi justamente nesse cenário de desespero e ruína que Joana d'Arc surgiu como uma centelha de esperança. Sua coragem e fé inabalável reacenderam o espírito de um povo que já não acreditava em milagres, tornando-se o símbolo da resistência e da possibilidade de um novo começo para a França. Aos 13 anos, Joana d'Arc era apenas uma camponesa comum, vivendo em Domremy, uma pequena aldeia no interior da França medieval. Sua vida era simples, marcada pelo trabalho nos campos e pela rotina da família. Mas tudo mudou de forma inesperada. Um dia, enquanto caminhava sozinha pelos campos, Joana começou a ouvir vozes misteriosas que pareciam vir de algum lugar além deste mundo. Segundo Joana, essas vozes vinham de santos e anjos enviados por Deus. Eram vozes suaves, mas firmes, que a chamavam pelo nome e lhe transmitiam mensagens de coragem e fé. Ela sentia uma presença divina ao seu redor, como se estivesse sendo guiada por uma força maior, impossível de ignorar. As mensagens eram claras e diretas. Joana deveria expulsar os ingleses do território francês e garantir que o Delfim, herdeiro legítimo ao trono, fosse coroado rei em Reims. Para uma jovem camponesa, essa missão parecia impossível, mas as vozes insistiam, repetindo a ordem com convicção. Para Joana, não se tratava de uma escolha ou de um simples desejo pessoal. Era uma ordem divina, tão real quanto o chão sob seus pés ou o vento que soprava pelos campos. Ela acreditava profundamente que sua missão vinha de Deus e que não poderia recusar esse chamado, por mais difícil que fosse. Durante 3 anos, Joana guardou esse segredo apenas para si, temendo que ninguém acreditasse em sua história.
Mas as vozes se tornaram cada vez mais insistentes, pressionando-a a agir. Aos 16 anos, ela finalmente decidiu que não podia mais ignorar o chamado. Naquele momento, Orleans estava sitiada pelos ingleses e a situação era desesperadora. As vozes diziam que só Joana poderia salvar a cidade e mudar o destino da França. Era uma responsabilidade imensa para uma jovem tão simples, mas ela sentiu que não podia hesitar. Com coragem, Joana deixou tudo para trás: sua família, sua casa e sua vida tranquila. Procurou o comandante local e, com determinação surpreendente, pediu uma escolta para encontrar o Delfim, convencida de que sua missão era guiada por Deus. Assim começava a extraordinária jornada de Joana d'Arc, uma jovem camponesa que, movida pela fé e pelo chamado divino, estava prestes a mudar para sempre a história da França. No início de sua jornada, Joana d'Arc enfrentou o desprezo e a incredulidade de figuras poderosas. Robert de Baudricourt, comandante local, não apenas duvidou de sua sanidade, mas também zombou de sua aparência humilde e de suas convicções. Mesmo assim, Joana não se deixou abalar. Com uma fé inabalável, ela insistiu em sua missão, afirmando que era guiada por vozes divinas. Sua persistência começou a chamar a atenção, especialmente quando ela previu com precisão uma derrota francesa iminente, algo que ninguém esperava de uma simples camponesa. O rumor de suas previsões se espalhou rapidamente, e logo Joana passou a ser vista como uma profetisa. Sua fama cresceu tanto que, finalmente, Baudricourt cedeu e providenciou uma escolta armada para levá-la até o Delfim, o herdeiro do trono francês. A viagem foi longa e perigosa, mas Joana seguiu determinada, acompanhada por soldados que, aos poucos, também se impressionavam com sua coragem e convicção. Ao chegar a Chinon, Joana foi posta à prova. O Delfim, Carlos, quis testar sua autenticidade e se disfarçou entre os cortesãos. Para surpresa de todos, Joana o reconheceu imediatamente, sem hesitar, aumentando ainda mais o mistério e a aura de legitimidade ao seu redor. Os presentes ficaram impressionados com sua confiança e discernimento. Em uma conversa privada, Joana falou com Carlos sobre sua missão e transmitiu mensagens que, segundo ela, vinham de Deus. Apesar de convencê-lo de sua sinceridade, ainda havia dúvidas. Por isso, ela foi submetida a longos interrogatórios por teólogos e nobres, que buscavam sinais de heresia ou engano. Durante esses interrogatórios, Joana demonstrou uma fé simples, mas profunda, respondendo com humildade e sabedoria. Os clérigos, impressionados com sua devoção e ausência de contradições, não encontraram motivos para acusá-la de heresia. Sua honestidade e pureza de coração conquistaram até os mais céticos. Com a aprovação da Igreja e a confiança do Delfim, Joana foi oficialmente reconhecida. Recebeu uma armadura reluzente, um estandarte sagrado e, de forma inédita, o comando de parte do exército francês. Era um momento histórico. Uma jovem camponesa, agora líder militar, pronta para mudar o curso da guerra. Assim, Joana d'Arc, antes desacreditada, estava finalmente pronta para a guerra, determinada a cumprir sua missão e inspirar toda uma nação com sua coragem e fé. Joana chegou ao cerco de Orleans como um furacão de fé, inspirando soldados desmoralizados. Proibiu blasfêmias, exigiu confissão e liderou na linha de frente, transformando o moral do exército. Encontrou uma espada lendária, aumentando sua aura mística. Em poucos dias, os franceses, guiados por Joana, quebraram o cerco de meses. Ferida em batalha, voltou imediatamente à luta, tornando-se lenda viva. A vitória em Orleans foi vista como milagre e abriu caminho para a coroação do rei. Joana provou ser mais que uma visionária. Era uma líder de resultados. Após a coroação de Carlos VII, Joana perdeu apoio político. O rei preferia a diplomacia à guerra.
Sua influência incomodava a corte e conselheiros começaram a conspirar contra ela. O ataque a Paris fracassou e sua aura de invencibilidade se quebrou. Em Compiègne, foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, após ser deixada do lado de fora dos portões. O rei não fez nada para resgatá-la. Joana tornou-se um problema político. Vendida aos ingleses, seu destino estava selado. A heroína da França foi abandonada por quem mais ajudou. Os ingleses queriam destruir a reputação de Joana, não apenas matá-la. Entregue à Inquisição, enfrentou um julgamento político liderado pelo bispo Pierre Cochon. Sozinha, analfabeta, enfrentou teólogos e advogados que buscavam condená-la por heresia. Suas respostas, simples e inteligentes, desconcertaram os juízes. Recusou-se a negar suas vozes, desafiando a autoridade da Igreja. Exausta, assinou uma abjuração, trocando a morte por prisão perpétua. Joana foi forçada a vestir roupas masculinas novamente, dando aos juízes o pretexto para condená-la como herege relapsa. Condenada à fogueira, pediu um crucifixo e morreu chamando por Jesus, mantendo a fé até o fim. Os ingleses jogaram suas cinzas no Sena, tentando apagar sua memória. Mas sua execução a transformou em mártir e símbolo nacional. Para os franceses, tornou-se ícone de sacrifício e patriotismo. Para os ingleses, um símbolo de injustiça. O fogo em Rouen foi o início de sua lenda. Anos depois, a França venceu a guerra e Joana foi reabilitada em novo julgamento, declarada inocente. Sua imagem evoluiu, mártir, símbolo nacional, inspiração feminista e, finalmente, santa. Em 1920, foi canonizada pela Igreja Católica, a mesma que a condenou. Hoje, é padroeira da França, reverenciada por fé e coragem. O debate sobre suas visões persiste: milagre, doença ou genialidade. O que importa é seu impacto. Mudou a história, desafiou impérios, inspirou gerações. Joana d'Arc prova que até os mais improváveis podem transformar o mundo.